Nós vamos agora à terceira análise do livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Eu tenho feito extrair do livro as suas principais passagens e, sobre elas, fazer comentários, de modo que você possa ter acesso ao conteúdo principal do que o autor escreveu. Então, agora eu gostaria de chamar a sua atenção para algo que está registrado na página 39. Eu julguei importante porque ele fala sobre esse menosprezo à santidade da vida humana que Viktor Frankl pôde encontrar no comportamento do soldado nazista. Ele diz assim: o que me dói agora, apesar de tudo, e a despeito da insensibilidade crescente, não é a perspectiva de alguma carraspana ou bordoada, e sim o fato de que para aquele guarda, essa figura decrépita e esfarrapada, ele está falando sobre ele e os demais detentos, essa figura decrépita e esfarrapada, que só de longe lembra vagamente um ser humano, não merece sequer um insulto. O sistema, portanto, desfigurava as pessoas e levava o soldado nazista a menosprezá-la mais ainda. Que Deus não permita que você e eu jamais percamos de vista a santidade da vida de cada ser humano, independente da sua etnia, da sua nacionalidade, da cor da sua pele, da sua classe social, da sua religião. Meu Deus, que coisa impressionante. Vamos agora para uma outra citação na página 44. Na página 44, ele fala sobre o conteúdo dos sonhos dos detentos, sobre a vida onírica daquele que se encontrava no campo de concentração, sobre o que aquelas pessoas sonhavam. Qual é o sonho mais frequente da pessoa internada no campo? Ela sonha com pão, com tortas, cigarros e com uma banheira cheia de água quente. A não satisfação das respectivas necessidades mais primitivas faz com que ela experimente a satisfação das mesmas em sonhos primitivos de realização de desejos. Então, outra coisa é o efeito desse sonho sobre quem sonha no momento em que desperta para a realidade do campo de concentração e sente o terrível contraste entre a ilusão do sonho e a realidade do campo. Deixa eu destacar 2 pontos aqui. Primeiro, ele fala algo muito parecido com o que Freud ensinava. Sonho é a realização de desejos. Só que, na psicanálise, os nossos sonhos eles vêm mascarados. Nós precisamos decifrá-los, interpretá-los, porque o desejo que nele se manifesta não passa pelo crivo do superego, sabe? Então, não passa pelo crivo da nossa consciência, dos nossos valores. Então, ele vem de uma forma que não nos seja muito ofensiva. É um trabalho do inconsciente humano. Freud acreditava nisso, ensinava nisso, ele declarava ter visto isso no seu trabalho clínico. Aqui, Viktor Frankl está dizendo que os sonhos vinham da forma mais escancarada possível, mais clara, sabe, mais objetiva. Agora, o sonho era seguido da frustração de acordar num mundo diferente daquele que durante a noite de sono o detento havia sido remetido. No seu sonho é um mundo de fartura. E ao acordar, a dramática realidade do campo de concentração. Meu Deus, como essa gente sofreu. Vamos agora para uma outra citação. Página 45, aqui, Viktor Frankl fala sobre aquilo, sobre o que os detentos conversavam. Ele diz o seguinte: naquele momento me conscientizei com muita nitidez de que nem mesmo o sonho mais terrível poderia ser tão ruim como a realidade que nos cercava ali no campo. E eu estava prestes a chamar alguém de volta para a experiência desperta e consciente desta realidade. Então, pessoas que acordavam e ficavam em estado de choque com a disparidade, com a diferença entre o sonho e
e a realidade concreta do campo de concentração. Mas olha o que ele diz em seguida. Face ao estado de extrema subnutrição em que se encontravam os prisioneiros, é compreensível que, entre os instintos primitivos que representavam a regressão da vida psicológica no campo, o instinto de alimentação ocupasse o lugar principal. Então, a primeira coisa de que começam a falar é comida. Então, esse era o conteúdo da conversa dos detentos de Auschwitz. Falar sobre comida. Não falava exclusivamente sobre isso, mas era um tema sempre presente. Meu Deus do céu, que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Quer dizer, ele reconheceu que as pessoas falam sobre aquilo do que elas sentem falta. Vamos agora para uma outra citação, na página 46, sobre o estado do corpo sob o efeito da fome. Olha lá, página 46. Uma vez consumidos os últimos vestígios de gordura, olha só, quero lhe dizer o seguinte, eu estou lendo tudo isso, sabe, para seguir a intenção do autor. O autor só escreveu esse livro para que esses fatos não caiam no esquecimento. E o que eu estou aqui é fazendo eco a uma mensagem tão oportuna, especialmente num país que foi capaz de flertar e que ainda demonstra a aspiração de viver sob regime totalitário. Em pensar que pessoas aplaudiram a tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2022, ou melhor, de 2023, do ano passado. Sabe, essas pessoas não têm ideia do que significa o ser humano estar nas mãos da classe governante sem ter a quem clamar. Sabe, esse é o pior dos mundos. Isso significa o seguinte, é você abrir a jaula e deixar essa fera, esse monstro sair. Poderosíssimo, que se pegar você, pegar um filho seu, sabe, simplesmente não os deixará escapar. Foi isso que aconteceu na Alemanha de Hitler. Hoje mesmo eu estava estudando o livro O Arquipélago Gulag, escrito por Alexander Solzhenitsyn, e ele falando sobre o que o Estado soviético fez com o seu próprio povo no período do stalinismo marxista. É assustador, e sobre esse livro eu tenciono falar daqui a mais alguns dias. Então, uma vez consumidos os últimos vestígios de gordura, diz Viktor Frankl, no tecido subcutâneo, ficavam parecendo esqueletos vestidos de pele, dos quais pendiam alguns trapos. Dali para frente podíamos observar como o corpo passava a devorar-se a si mesmo. O organismo consumia sua própria proteína, a musculatura ia definhando. Agora o corpo também não apresentava mais resistência, morria um atrás do outro na comunidade formada por nosso barracão. Meu Deus do céu, pessoas que morriam de fome. Vale também lembrar que até pouco tempo pessoas morriam de fome no nosso país. Não podemos nos esquecer disso, que agradou profundamente a Deus as políticas públicas que foram implementadas pelo governo federal no início do século XXI no sertão do Nordeste. Sabe? Durante dezenas de anos, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira conviveram pacificamente com a fome no sertão. E aqui, portanto, Viktor Frankl descreve os terrores aos quais estavam submetidos os prisioneiros de Auschwitz em razão da falta do pão. Outra citação agora aqui na página 49, ele fala sobre sexualidade. Olha o que ele diz. Provavelmente é também o estado de subnutrição que explica o fato de o instinto sexual, de modo geral, não se manifestar. As pessoas não falavam sobre sexo, não demonstravam interesse sobre sexo. Ele diz assim, não ocorre aqui qualquer depravação sexual, e mesmo os sonhos dos prisioneiros quase nunca apresentam conteúdo sexual, ao passo que as tendências inibidas quanto ao objeto em sentido psicanalítico, ou seja, toda a ânsia de amor do prisioneiro, bem como outros sentimentos, de forma alguma deixam de aparecer em sonhos. As pessoas sonhavam com afeto,
mas não com intercurso sexual. O que significa o seguinte, meu Deus do céu, a tentação é graça. Você ter tentação sexual significa que a vida lhe permite ter o desejo. Ali eles perderam o desejo, haviam se transformados em farrapos. Sabe, era carne e osso. E por isso o tema da conversação era outro. Que Deus nos conceda graça para usarmos da chama do nosso corpo, da energia da vida, para a glória do seu nome, para a promoção do bem-estar do próximo. E que de maneira nenhuma ofereçamos o nosso corpo ao pecado, a fim de que, como escravos do pecado, o sirvamos. Agora, outro texto também que eu julguei muito importante, ele fala sobre política e religião, que também travam na conversação do povo do campo de concentração. Ele diz aqui o seguinte, ele diz assim, a falta de sentimentos do prisioneiro de muitos anos no campo de concentração é precisamente um dos reflexos da desvalorização de tudo aquilo que não serve ao interesse mais primitivo da preservação da vida. Eles só tratavam daquilo que tinha relação com os interesses com o interesse mais primitivo da preservação da vida. Então isso dá origem a um retraimento ante todas as questões intelectuais e culturais de todos os interesses mais elevados. De um modo geral, prevalece uma espécie de hibernação cultural. A parte desse fenômeno mais ou menos geral, existem apenas duas áreas de interesse. Em primeiro lugar, a política, o que não é de surpreender, porque todos estavam ali submetidos a um regime tirânico. E em segundo, a religião, o que não deixa de ser notável, porque as pessoas careciam de esperança. No campo de concentração, todos discutem política quase sem parar. Então é impressionante isso. Quer dizer, meu Deus, que para que nós mantenhamos alguns interesses intelectuais, é necessário que algumas necessidades biológicas sejam atendidas. Isso Viktor Frankl percebeu no campo de concentração. Que os temas, portanto, giravam em torno das preocupações mais prementes, que representavam a preservação da vida humana. É coisa de chamar a atenção mesmo, é coisa quer dizer, de você pensar, sabe, quer dizer, no conteúdo da cultura. Com quanto lixo cultural nós lidamos, quanto que pode ser descartado. Ou, pensando de uma outra forma, pode-se dizer que há elementos da cultura que têm o seu valor, mas que na escala de valores dos seres humanos não deveriam ocupar o lugar que o Criador, a organização política e social, sabe, o acesso ao pão, entre outras questões mais, deveriam ocupar. Então, muitas vezes, em razão da prosperidade, nós trivializamos aquilo que sobeja, que porém é essencial, e nos dedicamos àquilo que é absolutamente secundário. Meu Deus. Ele diz aqui também o seguinte: com frequência cada vez maior eram desfeitas as esperanças de um breve final da guerra. Justamente os otimistas incuráveis entre nós eram os que mais nos enervavam, porque havia pessoas que diziam que a guerra chegaria ao fim. Então eles viviam de frustração em frustração. Boatos chegavam no campo de concentração: olha, os russos estão chegando, as tropas aliadas desembarcaram na Normandia, a rendição da Alemanha está para acontecer. E conforme os dias iam passando, os detentos de Auschwitz e dos demais campos de concentração experimentavam o cumprimento de um provérbio bíblico que diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então, olha só o que ele fala sobre o interesse religioso dos prisioneiros. O interesse religioso dos prisioneiros, quando surgia, era o mais ardente que se possa imaginar. Não era sem um certo abalo que os prisioneiros recém-chegados se surpreendiam com a vitalidade e profundidade do sentimento religioso.
O mais impressionante, neste sentido, devem ter sido as preces e os cultos improvisados no canto de algum barracão ou num vagão de gado escuro e fechado, no qual éramos trazidos de volta após o trabalho em uma obra mais distante, cansados, famintos e passando frio em nossos trapos molhados. E lá estavam as pessoas famintas, passando frio nos seus trapos molhados, exaustas e contudo, fazendo a sua oração. Eu fico a pensar. Hoje eu conversava com o meu filho, a minha nora e a minha esposa à mesa, na hora do almoço. E eu dizia para eles o seguinte: o cristianismo só funciona na vida daquele que se desespera por Cristo. Se não houver se Cristo não for visto como a água que sacia a nossa sede, sabe? O pão que alimenta o nosso espírito, a luz que dissipa as trevas, se nós não anelarmos por ele, como o faminto anela pelo pão, como o que se encontra em trevas anela pela direção da luz, o sedento anela por água, o cristianismo sempre será, quando muito, um apêndice em nossas vidas. Feliz aquele que se desesperou por Cristo. Feliz aquele, lembrando lá do Antigo Testamento, que se agarrou, Jacó, que se agarrou ao anjo do Senhor e disse: não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. E lá no campo de concentração, as pessoas falavam sobre o Criador. Porque, para grande parte daquela gente, era a única maneira de não perder o juízo, de manter um mínimo de esperança, de encontrar sentido e consolação no sofrimento e na ameaça de morte. Que Deus lhe conceda graça para que no período da prosperidade você busque a esse Deus. Eu me lembro de um hino, eu acho que ele é presbiteriano, que diz assim: bem de manhã, embora o céu sereno, parece um dia claro anunciar, calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Quer dizer, o autor desse hino foi sábio, porque o dia amanhece, parece tudo bem, mas pode ser que venha um temporal. E aí, então, portanto, o coração vigia, porque a vida é dura, curta e incerta. E nós devemos, portanto, veja só, o tempo inteiro estar revestidos com a nossa armadura. E em todo o tempo, com oração e súplica, a fim de que no dia mau, como diz o apóstolo Paulo, nós sejamos encontrados inabaláveis. Vamos aqui agora. Uma outra passagem que eu gostaria de citar é a que se encontra aqui também na página 66. E aqui eu termino. É mais uma das agruras vividas pelos detentos de Auschwitz. Olha só, ele fala aqui sobre o ato de catar piolho. Olha só. Já ficávamos contentes quando à noite podíamos catar os piolhos do corpo antes de nos deitar. Em si, não era uma operação agradável, porque era preciso despir-nos no barracão quase nunca aquecido, em cujo interior muitas vezes pendiam do teto estalactites de gelo. Imagine você nu, num barracão frio, lá fazia 20 graus abaixo de zero, e alguém catando seu piolho. Quer dizer, os piolhos do seu corpo. Olha, quando eu terminei os 3 últimos livros que eu li sobre campos de concentração, assim, foi Auschwitz, do Primo Levi, Isto é um Homem, também do Primo Levi, e Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, eu ganhei um novo, como que eu poderia dizer, entendo o que eu vou lhe falar, um temor em relação às bênçãos da vida, em pensar que essas pessoas foram privadas do essencial, enquanto chega a sua e a minha vida aquilo que até mesmo é dispensável, que não precisamos para viver, que nós sejamos gratos. Me perdoe pelo lugar comum, pela cama, pelo pão, pela água quente, pelo teto, sabe? Pelo dom da vida, tendo o que comer,
e com que nos vestir, estejamos com isso contentes.